Olá, nós vamos começar esse primeiro vídeo de matemática com conteúdo suficiente para você conseguir realizar as primeiras atividades do caderno que você recebeu da escola. Nós vamos começar então com os números racionais. O mesmo número racional ele pode ser escrito no mínimo de 3 maneiras diferentes, que seria forma de fração, decimal e porcentagem. Nós vamos começar com uma fração bem conhecida de vocês, que é a fração meio, que significa também 1 dividido por 2. Se a gente dividir 1 por 2, nós obtemos 5 décimos, que é o 0,5, ou seja, a escrita decimal da fração meio é o 5 décimos. Para escrever na forma de fração, nós temos ali também a opção 5 sobre 10, que é a leitura dos 5 décimos. Multiplicando o numerador e denominador dessa fração por 10, nós vamos obter uma fração equivalente, que é o 50 sobre 100. Apenas para ficar mais fácil da gente pensar na porcentagem, 50 de um grupo de 100, que é o 50%. Vamos ver agora outro exemplo, uma outra fração. A fração 3/5. Se a gente usar o mesmo método, dividindo 3 por 5, nós vamos obter 6 décimos, que é a forma decimal. Escrevendo essa forma decimal em forma de fração, a gente também poderia pensar que ele é o 6 sobre 10. E se eu multiplicar numerador e denominador dessa fração por 10, nós vamos obter 60 sobre 100, ou seja, 60 de um grupo de 100, que é o 60% na forma de porcentagem. Agora nós vamos ver decimal em fração. Para isso, vamos relembrar parte inteira antes da vírgula, depois da vírgula nós temos décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos e assim por diante, como estamos vendo nesse exemplo. Decimal em fração ou porcentagem. Exemplo, 32 centésimos, 2 casas após a vírgula, nós vamos fazer a leitura centésimos. Em forma de fração, então, nós teríamos 32 sobre 100. 2 casas após a vírgula, 2 zeros no denominador, que é o 32%. 32 de um grupo de 100. 3 centésimos, um outro exemplo. Escrevendo em forma de fração, nós vamos observar esses 2 zeros que aparecem depois da vírgula. Então, vai ficar 3 sobre 100. 2 zeros após a vírgula, 2 zeros no denominador, 3%. Um outro exemplo, 125 milésimos. São 3 casas agora após a vírgula. 125 milésimos. Na forma fracionária, nós vamos ter o 125 e o 1000 embaixo dos 125 milésimos. 3 casas após a vírgula, 3 zeros. Se a gente dividir essa fração denominador e numerador por 10, nós vamos obter 12,5 por 100, ou seja, 12,5%. Agora nós vamos pensar porcentagem para fração ou número decimal, que é o mais fácil. 28% a gente também pode pensar como 28 de um grupo de 100, ou seja, a forma fracionária 28 sobre 100. E na forma decimal, 2 zeros no denominador são 2 casas após a vírgula, 0,28, que é o 28 centésimos. Essa fração ela pode ser escrita de outras maneiras. Vou dividir aqui por 2, obtendo 14 sobre 50, ou dividir por 4 para obter 7 sobre 25, ou ainda multiplicar por 2 para obter o 56 sobre 200. O que eu estou querendo mostrar é que essa fração 28 centésimos, ela tem muitas frações equivalentes a ela. E aí só estão alguns exemplos. Um outro exemplo. 5%. Na forma fracionária, vai ficar 5 no numerador e 100 no denominador, de 5%. 2 zeros no denominador equivale a 2 casas decimais lá após a vírgula. E é isso aí. Resolvam os exercícios e até mais.